Olá, está no ar mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com o Dr. Caio Bartini, que é advogado e consultor jurídico tributário. Vamos falar então um pouco sobre os impactos que a Covid-19 traz para a economia do nosso país. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Kate, a você e os demais ouvintes e telespectadores aí da TV Alesp. Bom, doutor, então desde o começo, da pandemia pelo novo coronavírus, o que a gente vê então é o governo aí, os estados, anunciando uma série de medidas aí, como por exemplo parcelamentos e postergações, de prazos para o pagamento aí de tributos e obrigações por parte das empresas, enfim, com esse objetivo então de auxiliar, os empresários nesse momento. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essas medidas, que o senhor detalhasse, para a gente um pouco mais sobre essas medidas e como, então, que as empresas, têm visto essas ações, quer dizer, elas têm sido suficientes nesse momento? Veja, é uma equação muito difícil de acompanhar. Eu digo como difícil de acompanhar pelo seguinte, da mesma maneira que o setor empresarial e os vários setores que nós temos na economia do país, eles estão passando por uma crise muito forte. Em contrapartida, o governo ele vai precisar de recursos para atendimento das situações da conta que vai chegar posterior. Então, todos esses benefícios assistenciais que são concedidos, por exemplo, benefícios que decorrem desse que o pessoal legitimou de Corona Voucher, esses R$ 600 que são pagos aí em parcelas para autônomos. Isso tudo ele acaba gerando, por óbvio, um aumento muito grande de despesa pública. Nós tivemos uma despesa, e estamos tendo uma despesa com saúde, que é uma despesa muito além daqueles limites que eram especificados na denominada regra de ouro. Essa regra de ouro, ela inclusive sofreu uma alteração, ela acabou sendo flexibilizada, e nós tivemos inclusive a edição, na data de ontem, a sanção da Lei Complementar 193, que ela vai justamente alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, para poder justamente criar um orçamento paralelo. Então, respondendo à tua pergunta, aquilo que o governo federal fez até o momento para a empresa, ela é suficiente? Não, não é suficiente por uma razão muito simples. Houve simplesmente uma moratória, uma postergação, um diferimento de prazo de pagamento de tributo. Eu entendo que o prazo que foi concedido pelo governo federal e, consequentemente, os governos dos estados também têm conferido a mesma coisa em se tratando de ICMS, acaba não sendo suficiente em 90 dias. Quer dizer, são 3 meses que se tem aí de uma dilação de postergação aí de pagamento para começar a pagar o valor em conjunto com o valor do mês que vai começar a adotar. Então, eu dei aí março, abril, maio, que foi o que foi conferido dessas dilações para frente, o pagamento começa a ser efetuado, salvo engano, a partir de agosto. As empresas, elas não vão estar recuperadas. Sequer nós vamos estar saindo ainda da situação pandêmica. Então, por mais que seja difícil equacionar essa circunstância de você ter um aumento de despesa, precisar de receita. Consequentemente, as empresas precisando de apoio de auxílio nesse momento, eu creio que a medida, ela tem a sua timidez, ela é tímida, para que o setor empresarial possa ter fôlego suficiente para uma melhor recuperação. Certo. Doutor, o senhor citou então a Lei de Responsabilidade Fiscal, a regra de ouro, esses são termos que a gente costuma ouvir bastante, mas nem todo mundo que nos assiste sabe exatamente do que a gente está falando. A gente sabe então que com os decretos de calamidade pública, esse decreto então permitiu aí que a União, os estados, os municípios, enfim, eles consigam então gastar um pouco a mais do que eles
normalmente poderiam gastar, né? Existe aí um teto de gastos para cada área. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente o que significa Claro, tudo isso? claro. A denominada regra de ouro, ela veio como uma medida para melhor gestão da coisa pública, melhor gestão do orçamento. De que maneira? Ela limita gastos que são acima do teto que foi inserido e que possa vir a comprometer as despesas correntes, né, com gastos maiores, e isso possa vir a prejudicar o orçamento anual. Justamente uma tentativa de se fazer com que o gestor da coisa pública possa não gastar além do limite que lhe é permitido. Então, e notadamente, esse gasto ele é muito utilizado, infelizmente, para custeio de questões que envolvem pagamento e folha de pessoal. Então, e o grande problema é, se a situação ela fosse tão somente vinculada a servidores públicos, aqueles que têm a detenção de cargos públicos efetivos na administração pública, seria uma coisa. O problema é que muitos destes gastos eles eram utilizados aí para pagamento de pessoas que têm vínculos com a administração pública em cargos de comissão. Então, o que se faz é, eu limito o teto de gastos dizendo o seguinte, gestor da coisa pública, você não pode aqui comprometer o teu orçamento desse ano com valores que sejam superiores para pagamento de despesas correntes, as despesas do dia a dia. Você tem um teto. Isso, lógico, a norma ela foi criada para atendimento de situações normais, situações de irregularidade. Nós não vivemos em situações de regularidade. Nós estamos vivendo em situação excepcional. Então, para excepcionalidades, devemos, por óbvio, criar interpretações excepcionais. Eu não posso interpretar de forma comum situações que são incomuns. Então, por isso, levou-se, inclusive, até a Suprema Corte a decisão sobre a flexibilização da própria lei de responsabilidade fiscal. Então, o que veio a acontecer? Criou-se a possibilidade de um orçamento paralelo. Quando nós tivemos a emenda constitucional 106, agora no próprio mês anterior de abril, nós tivemos aí essa emenda constitucional 106, a determinação, salvo engano, inclusive nesse mês, ela determinou o seguinte, olha, eu estou possibilitando criar um orçamento paralelo, notadamente para gastos decorrentes da Covid-19. E ontem nós tivemos, então, a publicação da norma que regulamenta de que maneira deve ser gasto o dinheiro, onde o dinheiro deve ser aplicado e o pacote de ajudas aí que foi conferido pelo governo federal aos estados e municípios. Então, para que o pessoal possa entender, existe esse limite, só que hoje existe uma flexibilização. Só que esta flexibilização ela acontece até 31 de dezembro deste ano, que é a data limite do decreto de calamidade pública, que foi emanado do governo federal e, consequentemente, de cumprimento obrigatório em todo o país. Certo. E essa lei de responsabilidade fiscal, doutor, que o senhor menciona, ela vale tanto para a União quanto para estados e municípios, né? Exatamente. Por mais que cada ente federativo tenha o seu próprio orçamento, então a União tem o seu orçamento, o Estado tem o seu orçamento, o município tem o seu orçamento, mas todos estão sujeitos à Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então essa observância ela é de cunho obrigatório, né, e sem quaisquer exceções conferidas a nenhum dos entes da federação. Certo. Doutor, a gente sabe então que tanto os estados quanto os municípios, enfim, quanto a União, estão tendo gastos altos, né? Aí do combate ao novo coronavírus, quer dizer, são muitas as despesas, muitas medidas econômicas, não só no Brasil, né? Todos os países, então, aí, mundial, né, essa questão.
estão aí com uma série de medidas para equilibrar a economia, quer dizer, muitas coisas estão sendo feitas. Então, existe esse gasto aí muito alto, né? Tanto é que existe, então, aí uma flexibilização aí desse teto que o senhor menciona, justamente porque é um momento que exige um investimento muito maior do que em tempos normais, ou seja, em tempos onde a pandemia não estava aí acontecendo. Em contrapartida, a gente sabe também que existe uma queda naturalmente aí na arrecadação de impostos, né? Mesmo porque a gente sabe que existem aí os impostos que são cobrados sobre produtos e serviços, e assim, com as medidas de isolamento social, as pessoas não estão saindo de casa, as coisas realmente estão paradas, e existe esse declínio aí, né, na receita aí dos municípios, dos estados. A gente sabe que os estados também repassam aí uma parte, então, de do recursos para os ICMS. municípios, quer dizer, exatamente, do ICMS, há esse repasse, quer dizer, e a gente está com essa balança aí, certamente um pouco, né, desequilibrada. Como então manter, né, nesse momento, um equilíbrio, vamos dizer assim, para conciliar todas essas iniciativas, né? E em termos práticos, como que fica os investimentos em áreas tão importantes com toda essa perda, né? Porque a gente está investindo muito, então, na saúde, logicamente, mas a gente sabe que a educação, enfim, todas as outras, as demais áreas também exigem recursos, enfim, principalmente nesse momento. Como que a gente poderia, então, equilibrar tudo isso? Como que é, doutor? Sabe que essa é a pergunta de ouro, né? A pergunta-chave e a resposta, né? É o que eu geralmente digo, a gente não tem respostas simples para problemas complexos. O problema ele é complexo, atualmente eu vou precisar de respostas bem elaboradas e mais complexas. Esse é um tema complexo. É um tema complexo que, a partir do momento que eu tenho a grande carga tributária brasileira incidente sobre consumo e produção, é justamente ambos os setores têm uma afetação direta. Porque se eu tenho hoje uma ausência de consumo em determinadas áreas, outras nós tivemos aumento, mas outras nós tivemos uma diminuição significativa, fatalmente isso impacta a produção. E isso gera, consequentemente, situações econômicas perversas. Por exemplo, o Brasil ele já estava buscando sair de um problema econômico muito grave que veio aí ao longo do tempo sendo mastigado e empurrado como uma bola de neve. Então, nós estávamos tentando aí adotar medidas para que o impacto econômico fosse menor. Enquanto as medidas estavam sendo implementadas, uma parte foi implementada, já começou a implementação à época do governo Temer, depois aí nós tivemos o governo do atual presidente, algumas implementações importantes. Então, no governo do presidente Michel Temer, nós tivemos a Lei 13.467 de 2017, que é conhecida como Reforma Trabalhista. Tivemos no governo do presidente Jair Bolsonaro a Emenda Constitucional 103 de 2020, 2019, que trata da questão da reforma da Previdência. Estavam engatilhadas a reforma administrativa e a reforma tributária. Ambas foram paradas, né, ante a situação, lógico, de alguns entraves que estavam acontecendo, discussões entre executivo e legislativo, mas não foi isso que, na verdade, levou à paralisação, e sim a questão pandêmica. É óbvio, o mundo passa por uma situação muito crítica, mas nós temos que analisar, né, a observância do mundo em relação aos próprios sistemas econômicos que o próprio mundo tem. Eu não posso, por exemplo, conferir o mesmo tipo de problema que o Brasil hoje enfrenta comparado aos Estados Unidos, porque são economias totalmente distintas. A economia norte-americana, ela, estadunidense, notadamente, é uma economia
extremamente forte, lastreada numa moeda que é extremamente forte. Então, por mais que tenha uma queda dentro daquilo, e os Estados Unidos são um país que possui alto número de pessoas infectadas, dentre outros, nós sabemos que a economia norte-americana é uma coisa, nós sabemos que a economia europeia é outra coisa. Uma coisa é nós tratarmos da economia de países que compõem aí uma parte da América do Sul. Então, o Brasil, ele não estava numa situação econômica totalmente confortável para poder se amparar ou, pelo menos, ter medidas significativas para atendimento dessa crise. Eu vou além. Nenhum país estava preparado para isso. Diretamente, nenhum país estava preparado para isso. Só que a resposta de determinados países foi uma resposta diferente da resposta que o Brasil deu. Então, eu creio que nós acabamos por tomar algumas medidas muito tardias, que poderiam, talvez, sofrer uma minimização, tanto no impacto econômico, quanto até mesmo no impacto de vidas, se algumas medidas tivessem sido tomadas com maior brevidade. E aqui não se está se tratando de crítica direta a esse ou aquele governo, seria qualquer um que estivesse na condição. Mas eu acho que a resposta, o nosso tempo de resposta, foi um tempo muito mais demorado do que o tempo de resposta que se precisava. E, afinal de contas, nós já tínhamos alguns indícios dessa situação em dezembro, né? E depois tivemos alguns números em janeiro, tanto que o primeiro dado de infecção da Covid-19 aqui no Brasil foi justamente pós-carnaval. Então, nós já tínhamos alguns conhecimentos, dados científicos vindos de Wuhan, nós tínhamos alguns outros dados, e o Brasil só foi tomar algum tipo de providência depois que nós tivemos a infecção na Itália, né? E aí houve realmente a situação pandêmica. Mas Irã já apresentava, China já apresentava muitos casos, e mesmo assim pensou-se que deveria ser algo que não eventualmente chegaria, porque não se tinha noção da forma de transmissão dessa doença. E depois que ficou realmente gravado que a forma de transmissão era uma forma pelo ar, aí, quando se foi tomar algumas medidas, as medidas, infelizmente, elas foram mais tardias. Então, é fato que toda economia ela acaba sendo impactada. Agora, equacionar receita e despesa nesse momento de crise é muito difícil. Agora, é fato, o país, no setor econômico, ele vai ter que dar algumas prioridades. É óbvio que nós estamos, no momento de 2020, numa recessão. E essa recessão ela tende a se agravar, dependendo das medidas que foram tomadas, ela tende a se agravar, inclusive se estender para 2021. A nossa recuperação econômica, isso se o governo seguir à risca todas as determinações que foram até o momento apresentadas, sem que seja, por exemplo, tendo um aumento exacerbado de gastos e pensando na possibilidade de crescimento a partir de 2021, 2022, de 3%. Vamos pensar nisso. Então, nós estamos criando uma expectativa de que o país, a partir de 2022, ele tem um crescimento real de 3% na economia. Nós vamos conseguir recuperar a perda econômica em 10 anos. Nós vamos conseguir recuperar a perda econômica em 10 anos. Doutor, isso que o senhor colocou, né, de essa comparação, né, de repente aí entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, né, que o senhor usou de exemplo, realmente é difícil comparar, né, porque a gente sabe que são economias muito diferentes, quer dizer, qualquer coisa que a gente tente comparar nesse momento é muito complexo, né, até eu estava pensando esses dias sobre esse assunto e quando a gente pensa, por exemplo, em medidas de isolamento no Brasil,
medidas de isolamento no Brasil é uma coisa, agora medidas de isolamento na China, por exemplo, que já vive uma ditadura, é outra. Quer dizer, nós estamos falando de países que estão enfrentando situações parecidas, mas com economias diferentes, com culturas diferentes, quer dizer, é muito complexo tudo isso, né? Mas, apesar de tudo isso, eu acho que o Brasil teve uma vantagem, entre aspas, de que essa pandemia chegou aqui no Brasil depois de ter passado aí por outros países. Eu acho que, de uma certa forma, a gente consegue aprender alguma coisa, né? Com a experiência dos outros países, ainda que existam esses aspectos aí que a gente já colocou, da economia ser diferente, da cultura ser diferente, enfim. E o senhor fala, então, o senhor pontuou essa questão das medidas um pouco tardias, vamos dizer. Que outras lições, né, o Brasil poderia, de alguma forma, em termos da economia, né, poderia ter aprendido, então, com esses outros países e talvez não tenha aprendido, e o que o nosso país conseguiu, então, assimilar de tudo isso e implementar? Como que o senhor vê, assim, esse aspecto das lições mesmo, né, que a gente acaba tirando com a experiência dos outros países? Eu acho que a primeira lição que o Brasil tem que aprender, e de uma forma muito urgente, é como tratar gerenciamento de risco. Nós não temos uma política hoje apresentada de um bom gerenciamento de risco em situações de pressão interna e pressão internacional. Quando nós comparamos, por exemplo, com a gestão de risco de determinados países, notadamente na Europa, que a gente tem mais evidências, inclusive empíricas, e análises que já foram feitas por alguns economistas, o tipo de gerenciamento de risco ele é diferenciado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto a se aprender. Como gerenciar riscos, principalmente quando você está vivenciando um risco iminente ou já no meio de um olho de um furacão, como é o caso que está acontecendo hoje. Segunda situação nós temos que ter, sim, uma preparação diferenciada em termos de orçamento para orçamento de crise. Então, pensar justamente na possibilidade de, em havendo uma crise, como nós estamos vivenciando, de que maneira essa crise pode ser minimizada com um orçamento adequado. Ou seja, pensar em situações realmente de extremos. Então, se eventualmente nós tivermos uma situação crítica, qual é o passo que nós vamos adotar, primeiramente, na questão da economia, segundo, na questão de saúde, e pensar no gerenciamento dessas diversas crises, não necessariamente como está acontecendo na questão de saúde, mas, eventualmente, da mesma forma que aconteceu, por exemplo, à época, na questão da quebra da Bolsa de Nova York, em 29, que vários países foram afetados, não tão somente os Estados Unidos. Nós tivemos situações também que envolveram questões econômicas sérias, com guerras, tivemos situações econômicas seríssimas com outras pandemias que aconteceram, mas aprender, eu creio que de tudo isso, acho que a principal lição é aprender a trabalhar dentro de um gerenciamento de risco controlado. Porque se você tem o controle, ou pelo menos uma tentativa de um melhor controle no gerenciamento de crises, estas situações elas são minimizadas. Hoje nós vemos, infelizmente, um embate que é nada diplomático e nada cresce o país em relação, por exemplo, à presidência da República com governos com determinados outros municípios, então, e cada qual falando uma linguagem diferente, onde nós precisamos, na verdade, de um sistema de coalizão. Então, enquanto se precisa de união, nós estamos aí brigando e por questões pontuais, entendimentos diversos, de interpretações diversas. Então, eu creio que, se nós aprendermos a conviver
com opiniões distintas e, principalmente, com dados científicos que são diferentes de que pensamos, do que agimos, e não é aquela situação, não é que eu preciso concordar com você. Agora, o fato de eu não concordar com você não significa que eu sou contra você. Eu não concordo com esse posicionamento. Né? Isso tem que ficar uma coisa bem clara. Então, eu acho que há uma necessidade, sim, de uma melhor forma de gerenciamento de riscos, gerenciamento de crises e, principalmente, a modificação na estrutura de comunicação. A comunicação ela tem que ser mais clara, a comunicação ela tem que ser mais transparente, e a comunicação ela tem que ser colocada de forma tal em que se busque não uma polarização, mas sim uma coalizão. Porque, afinal de contas, quando nós tratamos de Brasil, nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. É um Brasil que tem uma dimensão continental, assim como China tem dimensão continental, assim como Rússia tem dimensão continental. Né? Só que, nesse caso, há uma necessidade, nesses momentos de crise, tentar buscar falar a mesma língua, mesmo que seja algo que algum ceda de um lado, outro ceda de outro, mas tentar chegar numa forma de coalizão. Se você tem um gerenciamento de crises mais eficaz, a forma de comunicação ela muda, a forma de aplicação, inclusive em questões econômicas, ela altera. Então, isso já é cientificamente comprovado. Né? A forma que você gerencia a crise, isso vai afetar todo um funcionamento. Né? Então, de que maneira deve andar tais ministérios de acordo com a questão que nós vivenciamos? Passa a ser interessante a mantença desse ou daquele, mas aí fazer um gerenciamento efetivo para evitar justamente desgastes. Quando eu preciso aprovar, e nós temos aí um presidencialismo de coalizão, nós temos governos que vão depender, na verdade, desse presidencialismo de coalizão, há uma necessidade de aprovação de medidas em que eu vou depender do legislativo. Quer dizer, e uma outra coisa que eu vejo com muita preocupação, os poderes da República eles têm as suas funções típicas e funções atípicas. Então, cada qual dentro do seu quadrado e dentro de uma situação de independência. Né? Então, há uma necessidade também de uma estreita observância disso, né? De cada qual não poder ingerir diretamente, influenciar diretamente decisões que são tomadas por outros poderes, seja executivo com legislativo, legislativo com executivo, seja executivo judiciário, dentre outros. Então, há uma necessidade daquela expressão, cada qual no seu quadrado, mesmo que funcione de uma forma interligada, mas cada qual procurando agir dentro das suas funções de tipicidade, e não agir como regra na atipicidade. Agir de uma forma atípica em situações que deveriam ser, agir de forma típica com situações que deveriam ser atípicas. Né? Então, essa eu acho que passa a ser a principal lição que o Brasil deve aprender. Com relação a questões de cunho econômico, eu acho que há uma necessidade urgente e premente de diminuição de despesa pública, porque a gente só pode falar em redução de receita e, consequentemente, redução aí de carga, principalmente da parte tributária, dentre outros, se você tem diminuição de despesa pública. Então, só tem uma forma aí de você conseguir equacionar as contas, é cortando gastos. Então, não tem outra saída, não tem outra solução. É cortar gasto, cortar privilégio, é cortar... E aí tem que ser também um trabalho em conjunto. Né? Não é tão somente exigir corte desse ou daquele lado. Todos devem abrir um pouco a mão para que possam ter, então, todo esse aparato de equacionamento, né, das dívidas, das receitas e da despesa nesse momento. Doutor, eu tinha muitas outras questões aqui para colocar no programa, mas nosso tempo passa muito rápido, já passou aí Demais, os né? 30 minutos, passou muito rápido, a gente não conseguiu falar, né, de todos os aspectos, até sugiro a gente fazer, então, um programa aí, parte 2, para a gente poder, exatamente, uma segunda rodada, porque tem muitos outros aspectos muito importantes aí dentro desse contexto, que precisam ser ditas, né, e a população precisa muito dessa informação, dessas informações, né, nesse momento.
Já fica o convite, então, doutor, eu quero te agradecer, foi muito Eu que importante a agradeço. sua contribuição hoje aqui no Alesp Conecta. Eu que agradeço a você, aos demais telespectadores, a toda a produção e me coloco aí à disposição, tanto de vocês quanto aos nossos internautas, telespectadores, para quaisquer eventuais dúvidas, eu vou estar à disposição para poder responder a todos vocês. Tá certo, doutor, muito obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.